Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional, hoje no quinto dia de 21 dias fortificados na graça de Deus. Deus quer fundamentar, Deus quer trazer revelação profunda sobre a sua graça na sua vida. Os olhos de Deus estão atentos ao teu coração, Ele vê os teus pensamentos, Ele conhece as intenções do seu coração, e Ele quer demonstrar para você toda a bondade, toda a riqueza da obra consumada de Cristo Jesus, toda a força e poder do Espírito Santo para te levantar, para te fazer ir além dos seus próprios limites, porque com Ele não há impossíveis na sua vida. Eu declaro que toda visão, todo sonho, todo desejo que Deus colocou no seu coração, Ele mesmo, pelo Espírito Santo, há de levar você a possuir esta herança em Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Eu declaro sobre a tua casa que os seus filhos, que os seus bens são guardados, que o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Por todo o caminho que você percorrer, o Senhor é contigo, Ele te fortalece, Ele é aquele que te sustenta, que te dá inteligência, conhecimento e sabedoria. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, amado, bom dia, Keren, bom dia, Rodrigo Pinhaton, bom dia, Pedro, Biasus, Marco, amém, bom dia, aleluia, Andréia, olá, Karen, louvado seja Deus. Amém. Matos, Danielson Matos, amém. Louvado seja Deus. Oi lá, Esther, amém. Tainara, bom dia, queridos. Louvado seja Deus. Guilherme, Cleonice, amém. Firmes aí, amém. No jejum, na graça do Senhor, aleluia. Olá, Samara, Rosa, Teodoro, amém. Glórias a Deus. Dia abençoado. Sexta-feira, amém. Os dias passam muito rápido. Aleluia. Que bom. Olá, Sueli, Sérgio, amados. Amém, Amália, de Aracaju. Amém, Aracaju. Louvado seja Deus. Bom dia, Nili. Bom dia, Cleonice. Bom dia, queridos. Louvado seja Deus. Nós estamos hoje, no quinto dia do nosso jejum, acompanhando o pastor Aloísio. Louvado seja Deus. Acompanhe as programações diárias. Em nome de Jesus, cremos que neste ano profetizado de aceleração das bênçãos de Deus, nós chegaremos no final deste ano colhendo muito mais do que imaginamos. Uma grande colheita está destinada para você, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Bem, nós temos falado sobre o acesso à graça, a senha de acesso à graça é a fé. Amém? Quão importante é a fé. Sem fé você não seria salvo. Amém? Não haveria salvação. Sem fé você não permaneceria de maneira alguma no caminho da salvação. Sem fé. A fé é necessária para você possuir todas as riquezas de Cristo Jesus na sua vida. E ontem nós falamos sobre a fé, o bom combate da fé. E Jesus, na declaração máxima de Cristo Jesus sobre a fé, ele disse assim: tenham fé em Deus. Alguns estudiosos traduzem essa expressão como tende a fé de Deus, ou seja, o tipo da fé de Deus. E por toda a Escritura você descobre que Deus é um Deus de fé e Ele usa a fé. Amém? A fé que Deus tem é a fé que Ele criou. E Ele mesmo segue os princípios da fé. Quando Deus quer realizar algo, então Ele diz de acordo com o que Ele deseja. Amém? Porque esse é o princípio básico da fé. Jesus havia amaldiçoado uma figueira que não tinha frutos. Os discípulos viram que a figueira secou no dia seguinte, desde as raízes. E aí Pedro, aleluia, por Pedro, ousou perguntar: Senhor, mas como que é possível acontecer um negócio desse? Olha só o que aconteceu. E Jesus disse: tende a fé do tipo de Deus. Amém? E ele passa a explicar. Ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Veja, uma dupla ênfase na linguagem de Jesus. Eu afirmo a você. Em outras versões, em verdade vos digo. Jesus, porque ele faz uma dupla ênfase, porque é algo extremamente importante, algo que você tem que guardar no coração, você tem que constantemente pensar, confessar e acreditar nisso, em nome de Jesus. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram,
então isso será feito. Aleluia. Então, observe os tempos verbais. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. E o verso 24, eu estou lendo Marcos 11, 24, na NTLH, versão NTLH, diz assim: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Amém? Olha só então, o Senhor disse, por isso que quando você ora, você diz alguma coisa, certo? Quando você falar sobre algo, você não pode duvidar no coração. E se crer que o que você falar, né, acontecerá. Mas Jesus aqui mostra como as coisas funcionam, como a fé é. Ele diz, se você falar, ou pedir, ou orar, creia que já a recebeu. Veja, você crê antes de ter. Você crê antes de ver a coisa. Você crê antes de possuir. Então a fé, ela crê antes de ter o fato, a realidade nas suas próprias mãos, a cura, a provisão. Ela crê antecipadamente. Isso é a fé. Mas não é uma tentativa de crer, como eu te ensinei ontem sobre logos e rema, mas é a firme convicção de que você tem, mesmo que você não sinta, não veja. Amém? Isso é a fé. Então, quando você tiver essa certeza no coração, você vai ser capaz de louvar a Deus. Você vai ser capaz de descansar porque você sabe que recebeu, mesmo quando não aconteceu ainda. E Jesus disse, e assim tudo lhe será dado. Então, no exemplo da figueira, quando Jesus procurou os frutos na noite anterior, vamos colocar assim, e aí ele procurou os frutos, não achou, ele disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram, eles foram para o templo. Na manhã seguinte, voltando, eles viram a figueira secar. Bem, então Jesus aplicou esse princípio da fé. Quando Jesus disse, ele creu que aquela figueira jamais poderia produzir frutos novamente. Bem, e ela então secou completamente. É assim que a fé opera. Amém? A fé opera. Existem três verdades que andam com a fé. Uma é a própria fé, o tripé, que eu chamo, né? O tripé, quando eu escrevi aquele livro, Quando o Sobrenatural se Torna Comum, eu enfatizei muito esses três aspectos que governam o mundo espiritual. Então veja, você está no mundo natural, e o mundo natural está contido no mundo espiritual. Teoria dos conjuntos, amém? A está contido em B. Okay? Então, o mundo natural, o mundo que vivemos, ele está contido no mundo sobrenatural. E o mundo sobrenatural, ele é a origem para tudo que ocorre no mundo natural. Se você quer alterar algo, você não altera no mundo natural. Você tem que adentrar no mundo espiritual, sobrenatural, e alterar no mundo sobrenatural. Quando você altera na origem, as coisas realmente mudam. Amém? Então eu não posso tentar lutar e alterar as coisas do ponto de vista natural. Não é uma boa administração, não é uma boa liderança que muda as coisas. Eu preciso usar então dos princípios espirituais que são origem às coisas naturais. Mas como assim? A Bíblia ensina que tudo que é visível foi criado pelo invisível. Todas as coisas foram criadas pelo mundo invisível. Então significa que a fonte da origem, né, de todas as coisas é o mundo sobrenatural. Daí nós precisamos aprender a como operar no mundo sobrenatural. E três elementos são vitais no mundo sobrenatural. É a fé, a esperança e o amor, diz a Bíblia. Amém? A fé, a esperança e o amor. A Bíblia diz que esses três devem permanecer sempre, em todo momento, em toda circunstância, em toda adversidade, em toda bonança
em todo e qualquer momento da sua vida, você tem que manter esses três elementos alinhados. É como a lei da combustão, que eu expliquei ontem para você, amém? Você tem o triângulo do fogo chamado. Então você tem que ter o combustível, o comburente, e você tem que ter a fonte de calor. Se você tiver esses três elementos no mesmo tempo, então você produz o fogo. O fogo é produzido assim. Se você retira um dos elementos, se você tira, por exemplo, combustível, né? Você tira o líquido, o sólido, o gasoso, então o fogo apaga, o fogo acaba. Basta retirar um dos elementos que o fogo desaparece. Você não precisa eliminar os três, apenas um. Então, se você quer o fogo, você tem que combinar esses três elementos em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Pode ser no Alasca, ok? Você tem que combinar esses três elementos. A fonte de calor necessária, ok? Dependendo, obviamente, do combustível e o oxigênio. Tem que estar presente. Senão, não há fogo. Da mesma maneira, fé, esperança e amor devem estar nessa triangulação, ok? Bem, por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a fé é a certeza, é a hypostasis, no grego, que significa substância daquilo que eu espero. Então, se eu falar para você, feche os seus olhos e pense na cor vermelha. Então, se você fechar os olhos, você vai substancializar a cor vermelha dentro de você, ok? Pense na praia, se eu falar para você. Você viu a praia, você viu o mar. Por que você viu? Aonde está essa informação? Está numa caixinha do seu cérebro? Não, o cérebro não tem essa caixinha em si. Mas a imagem foi criada porque a imagem ou a imaginação está no âmbito do sobrenatural. E isso é esperança. Amém? Então, a fé é a certeza do que eu imagino. Esperar é o que eu imagino. A esperança não é a fé. Algumas pessoas dizem assim, eu orei e espero que o Senhor me cure. Isso não é fé, isso é esperança. Eu orei e espero que o Senhor me abençoe, eu espero. Isso não é fé. A fé não é esperança. Amém? Muitas pessoas confundem isso. Então, a esperança sempre está para o futuro. A esperança é importantíssima, a esperança é a expectativa do que vai acontecer, são os nossos alvos, sonhos e visões dados pelo Espírito Santo no nosso coração, mas ela não é a fé. A fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Então a Bíblia vai definindo a fé, ela diz que é a certeza, a substância daquilo que eu espero, e a convicção, a firme convicção de fatos que se não veem. Então a fé não trabalha no âmbito natural. A fé trabalha no âmbito sobrenatural. Mas se você tiver uma imaginação errada, não existe o triângulo. O fogo apaga. Compreende isso? Então a esperança é vital, extremamente importante na vida. E eu diria que a esperança realmente que o diabo toca sem as pessoas perceberem. Ele tenta roubar de nós. Bem, o que seria de maneira mais prática essa esperança? Os seus pensamentos. As suas imaginações do coração, que estão na sua mente, no seu coração. Então, de repente, você começa a permitir imagens no seu pensamento. Você está querendo algo, mas você vê a imagem oposta. Em vez de ver o campo frutífero, você vê escassez. Né? Em vez de ver a cura, você vê você na UTI, entubado. Em vez de salvação, você vê os problemas aumentarem na vida dos seus familiares. Então você permite imagens. Quando você permite essa imagem, você está tocando na fonte, compreende isso? Na fonte do mundo sobrenatural. Então, se os pensamentos são errados, óbvio que você não altera o natural. Você se conforma à imagem que existe dentro de você. E isso é esperança. Amém? Então, se a fé, ela traz a realidade, substancializa aquilo que eu espero, o que eu penso, o que eu permito dentro de mim é vital. De repente você olha para o seu casamento, que imagem você tem sobre o seu cônjuge? Qual a imagem que você tem sobre o seu futuro? O tempo passou, as coisas não aconteceram, você se sente só, tantas coisas. Que imagem? Percebe o que eu estou falando? Não estou falando de fé, eu estou falando de esperança, a esperança. Então, a imaginação
que é colocada no coração, nos pensamentos do coração. Mente e coração estão associados na Bíblia, amém? Eles fazem intersecção. Então, o que você pensa está também no conteúdo do seu coração. Daí a importância de você manter a esperança ativa. A Bíblia diz que nós devemos manter firmes a confissão da esperança. Então, uma das maneiras de você manter a confissão firme, e daí o poder extremo, o poder absoluto, o poder de vida ou de morte, está no que você diz, na sua palavra. Você tem o que você diz. A Bíblia diz que o fruto da palavra, vida ou morte, é o que você vai ter. O coração se farta do que a boca diz. Então, se eu quero realmente trocar as minhas imaginações, eu uso a minha ferramenta palavra. Amém? Palavra, palavra. Eu tenho que fazer como Davi, que nós vimos nos Salmos. Ó alma, por que estás abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Louve ao Senhor. Então, você precisa comandar a sua alma. Amém? Comandar a sua alma pelo Espírito Santo que habita no seu espírito humano. Então, a fé é a certeza daquilo que eu espero. Bem, o triângulo, a base, é o amor. E aí a Bíblia diz que a fé atua pelo amor. Né? Então, o caminho, vamos dizer, a pavimentação, a estrada, o solo seguro para que a fé ande é o amor. Então, se você tira o amor e a expressão do amor, certamente sua fé não produzirá resultados. Você não pode perder o amor, porque a fé atua, opera pelo amor. É a estrada, é o conduíte, ok? É o conduíte da eletricidade, é o conduíte da água, amém? Esse caminho onde a fé quer percorrer. Se não houver amor, então aí a fé não opera milagres. Bem, o amor na sua expressão, amém? Amor na sua expressão. Ontem eu falei com os líderes aqui de Pô, e eu falei para eles sobre as expressões do amor, né? Até compartilhando algo que foi a primeira mensagem do pastor Aloysio no jejum, que se você fizer algo sem amor, Deus não aceita. Deus só aceita o que você faz em amor. O amor é a ignição de tudo. O amor envolve a origem das coisas. Aí você fala, pastor, eu amo todas as pessoas. Bem, o amor genérico muitas pessoas dizem que tem, ou amam só os que os amam. Esse é o amor do mundo. Né? Mas você está além disso. Primeiramente, você só pode ter e expressar o amor quando você sabe que é amado. Amém? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se você não ama, é porque o seu relacionamento vertical está com prejuízo. Com entupimento nesse conduíte da graça. Então, quando eu sei que sou amado, então eu posso amar. Na medida que eu recebo amor, eu posso dar a expressão desse amor de maneira prática. Amém? Então, a mesma coisa ocorre com a paz. Justificados, pois, temos paz com Deus. Quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo. Ao ter paz comigo, eu tenho paz com os outros. Então, se eu não tenho paz com os outros, vamos voltar para a origem. É porque algo está errado em mim e esse em mim com Deus. Amém? Da mesma maneira, o amor. Então, quando eu sei que sou amado, eu posso amar. E nisto é aperfeiçoado o amor em mim, diz a Bíblia. Porque eu sei que ele me ama. Amém? Então, quando eu sei que ele me ama, automaticamente o amor em mim está sendo aperfeiçoado. Mas é fascinante o que é a fé, porque a fé ela é tão importante porque eu não posso viver a realidade do amor se eu não crer. Então eu tenho que crer que eu sou amado. João diz, você tem que saber e crer que é amado, então você pode amar. Jesus disse, ama o próximo como eu te amei. Ora, então a referência é Cristo, amém? Então se você vive amargurado, se você vive impaciente, se você vive irritado, se você tem invejas no coração, se você tem ressentimentos, se você não suporta as coisas, se você não consegue agir em gentileza, em bondade, em expressões de carinho para com as pessoas, se o seu diálogo é um diálogo áspero, se você é grosseiro, se você age de maneira inconveniente, se você, em vez de ajudar, você atrapalha,
é porque o amor não está operando completamente em você. Não está operando completamente em você. Ele está em você, mas não está operando. Então você precisa, de fato, né, resolver essa questão buscando em fé, em consciência, buscando em presença de Deus, em revelação da palavra. Por isso que você ouve a palavra, porque você é amado. Quando há segurança e revelação deste amor, você sabe e crê, então o seu amor é expressado. Amém? Porque a Bíblia diz que o amor, ele é paciente. Paciente. Por que Deus coloca a paciência como primeiro adjetivo, a primeira qualificação do amor divino, demonstrando que ele é paciente? Por que nós precisamos de paciência? Porque nós somos diferentes. As diferenças geram conflitos em nós. Você pensa de um jeito, o outro pensa de outro, você é diferente do seu cônjuge, ele acha que é assim, você acha que é do outro jeito. E à medida que nós somos diferentes, então existem os conflitos. Então nós temos que ter paciência. Paciência para compreender, para tentar entender, para se ver, né, do ponto de vista do outro, para tentar entender o que ele está querendo dizer. Bem, então o amor é paciente. Eu achei que o amor era só um sentimento, pastor. Sim, nós precisamos sentir o amor, é verdade, mas ele é uma consequência, amém? Não é a origem. A origem é que esse amor que está em você, relacionamento vertical, relacionamento horizontal, que é a base do tripé, do alterar o mundo sobrenatural. Então, essa expressão muito linda, né, que eu coloquei no livro, quando o sobrenatural se torna comum. Porque nós somos sobrenaturais. Você precisa entender que você vive no mundo, o mundo é o seu país, mas a sua pátria são os céus. A sua pátria, sua origem, a sua cidade natal é o céu, porque você é embaixador nessa terra. Assim, as leis que governam a vida estão lá e não aqui. Daí você precisa conhecer, amém? Conhecer esses princípios. E o acesso a essa graça e a permanência nela, sem variações, sem amanhã você mudar a sua confissão, é você ter fé. E fé depende do amor e da esperança. Amém? Amém? Bem, como o triângulo precisa fechar em todos os relacionamentos, então amor, fé e esperança, o relacionamento entre esperança e amor, ok? Que é essa base triangular que eu estou falando para você. Em Romanos 5, Paulo diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações porque elas estão gerando um peso de glória na nossa vida. E ele diz assim que essas tribulações estão gerando em nós perseverança, amém? Perseverança. Estão gerando em nós experiência ou caráter aprovado e estão, por fim, gerando em nós esperança. Interessante que toda tribulação na vida resulta em manter a sua esperança viva. E aí ele diz, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, que o amor que foi dado a você por causa do Espírito Santo, o Espírito Santo é o amor de Deus em você. Então você tem o amor em você, o amor de Deus, né? E aí esse amor que te foi dado, ele faz com que a esperança não se decepcione. Não se decepcione. Não é impressionante isso? Então, o Provérbios diz assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então você esperava algo, não aconteceu. Qual a sua tendência? Não sei se é isso mesmo. Você começa a desistir dentro de si mesmo. Você vai perdendo a esperança. Você perde o brilho daquela imagem. Você desiste, você enterra aquilo. Você sepulta aquilo. Não, em nome de Jesus, não perca jamais essa esperança. A expectativa de que algo bom, melhor, está por vir. Amém? Essa é a linguagem da esperança. Então, quando o amor na sua vida é real, você desfruta desse amor, é real, ele é, mas você desfruta desse amor e você pratica esse amor. A Bíblia diz que o amor é bondoso. Sabe o que significa bondoso? Pequenas ações de bondade. Amém? Eu gosto de brincar, eu gosto de abrir a porta do carro para mel. Eu estava lá no Uruguai e eu falei isso para os hermanos amados, e aí acabou a reunião. Aí os homens começaram a abrir as portas, né, para as esposas. E um deles abriu assim. Primeiro ele sentou no volante, depois por dentro, né, do carro ele
abriu a porta e empurrou. E a mulher, pastor, pastor, me dizendo. Falei, não, assim não vale. Eu falei, assim não vale. Mas eu estava dizendo, o amor, ele tem que ser expressado. Amém? Então, o que constrói a vida dois não são grandes ações. São pequenas bondades. São pequenas ações do dia, de palavras, de gestos, de maneiras de viver. Então, não despreze as pequenas coisas. O amor, ele é bondoso. São ações pequenas, ações dia a dia pequenas que vão construindo um castelo de esperança, de amor, de estabilidade. Amém? Bem, então, lembre-se, não perca a fé, a esperança e nem o amor. Amém? Você tem que manter os três juntos. E lembre-se que o amor não é esse sentimento que você espera ter para poder agir. Não, o amor é paciente. Então, Senhor, como eu tenho me irritado. A Bíblia diz que o amor não se irrita facilmente, não se irrita. Você é uma pessoa que se irrita facilmente, discordou de você, pronto, acabou tudo. Não pode discordar de você, não pode dizer não, você não pode se sentir ofendido se acontece isso com você e você já destoa de todo o ambiente, é porque falta a revelação do amor do Pai para com você. Que quando você está seguro nesse amor, as pessoas vão dar pancadas, vão falar o que você não quer ouvir e tantas outras coisas ruins contra o seu coração e a sua alma. Mas você está seguro nesse amor. Esse amor te dá estabilidade. Amém? O amor é, de fato, a medição, o termômetro da maturidade. Porque Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava e agia como menino, mas quando ele cresceu, ele deixou das coisas de menino. E ele está dizendo isso no contexto de fé, esperança e amor que devem permanecer. Então nós crescemos quando crescemos em fé, esperança e amor. Amém? Nós crescemos nesses três âmbitos. Amém? Três âmbitos. Lembre do triângulo do fogo, ok? Não elimine nenhum deles. Então, por exemplo, você está dizendo aqui, pastor, eu creio, graças a Deus, não vai acontecer, mas de repente, durante esse dia, as tribulações vêm, as coisas não funcionam, logo você começa a ver uma imagem negativa, uma imagem de destruição. Se você permiti-la dentro de si, do seu coração, ela vai gerar os seus frutos malignos e vai roubar a sua fé. Amém? É por isso que quando Jesus faz essa declaração que as montanhas podem ser transportadas quando você crê naquilo que você diz, você crê agora que será, você não vai crer amanhã. Pastor, eu não consigo crer agora que eu tenho. Então continue declarando a palavra, continue orando, continue pedindo revelação para Deus, fala, Deus me dá. Eu não consigo crer. Ajuda-me, Senhor, na minha pequena fé. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ver. Mas continue cavando, continue buscando, ouvindo a palavra, ouvindo-a. Porque ao ouvi-la, daqui a pouco, o Espírito Santo transforma essa palavra na palavra viva que você precisa. Amém? Louvado seja Deus. Quão importante é isso, porque o justo vai viver pela fé e por fé. Nós só sobrevivemos por meio da fé, amém? E a fé não anda sozinha, esperança e amor têm que estar juntas com ela, amém? Amém? Em nome de Jesus, você compreende isso? Aleluia, louvado seja Deus, em nome de Jesus, amém? Eu declaro sobre essa sexta-feira que o Senhor renova a sua esperança, que o Senhor te traz um novo ânimo no coração, que as coisas velhas ficaram para trás e o Senhor te pinta um cenário de glória, de graça. Que as promessas se tornam vivas no seu coração. Que o Senhor tire as imagens negativas que há dentro de você. Que Ele elimina toda depressão, toda tristeza, todo medo de dentro de si. Que Ele te pega pela mão, te carrega no colo, se necessário for, para te levantar e te colocar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que Ele cuida dos seus filhos, cuida da sua casa. Ele conhece todas as suas necessidades e vai supri-las na dimensão da sua glória, que não pode ser medida nem definida. Ele fará isso, porque está escrito que ele fará isso. Amém? Seja capaz de crer, seja capaz de declarar essas verdades e corrige problemas de relacionamento na sua vida. Tem um coração puro. Coração puro é um coração que não permite ressentimentos. Eu estava dizendo que quando Jesus falou que você transporta as montanhas, ele disse, mas se tiver alguma coisa contra alguém, vai lá e resolve. Por quê? Porque o ressentimento, mágoas,
Isso é contra o amor. A Bíblia diz que o amor não guarda mágoas, ressentimentos. Ele não guarda, não guarda. O meu coração é um depósito de coisas, mas não guarda ressentimento. Você pode errar contra mim, mas pela graça de Cristo eu perdoo você. E quando eu perdoo, eu limpo o meu coração. É assim que você tem que agir, amém? Porque Deus quer transportar, tirar do seu caminho esses obstáculos que impedem você de adquirir a herança, as riquezas, aquilo que você espera. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Abraço carinhoso, bênção de Deus poder estar com você nesses dias da semana. Nós retomamos lá na terça-feira, amém? Mas os dias passam rápido. Fique conectado, esperança, fé e amor, amém? Estejam no seu coração, caminhem com você em todo momento, em todo tempo, e você verá que a bondade do Senhor é muito maior do que você imagina. Abraço carinhoso, não deixe de compartilhar também o vídeo com outros, amém? Sara, amém? Sara, a Alana, Adão Mendes, Jefferson Amado, amém? Grazi, Maria Eduarda, amém? Amém. Abraço carinhoso a todos.